modelo atual, que de atual não tem nada, ou moderno muito menos, porque ele é de 1927. E desde lá a gente não evoluiu tanto assim quanto a forma do átomo, a gente ainda concebe ele dessa maneira. Tá, mas só um pouquinho, eu preciso desse nível de profundidade para explicar, por exemplo, por que gasolina e água não se solubilizam, por que se eu jogo um ácido numa base eles se consomem, por que oxigênio é O2 e não O3? A resposta é não. E como a gente não precisa desse nível de profundidade para descobrir coisas óbvias do nosso dia a dia, os químicos levantaram a mão e disseram assim: olha só, vamos assumir um modelo mais simples de átomo para explicar a química básica, a química cotidiana, a química, enfim, elementar. E por esse motivo, optou-se por não usar o modelo atual de átomo para falar das coisas mais triviais e ordinárias que, enfim, a gente tem acerca da química. E nós utilizamos, então, um outro modelo atômico. Qual, professor? O de Dalton? Não, esse é muito limitado. Mas eu adoro o pudim, professor. Pode ser o de Thomson? Muito menos. Qual que eu uso, então? O modelo simples, porém, que atende a todas as nossas necessidades e, além de tudo isso, super didático, o modelo de Bohr. Então, o modelo de Bohr, modelo atômico para a química básica. A química básica. Que modelo é esse? É o modelo de Bohr. Pessoal, a gente tem que conversar muito sério sobre isso. Isso é uma questão facílima na prova, tá? É o que mais cai na prova. Eu vejo muito aluno bom errando isso aqui, porque talvez não tenha dado tanta ênfase, se perdeu em alguma coisinha bastante simples. Então a gente vai ter que estudar com muita seriedade essa parte e entendê-la literalmente como eu vou passar para vocês agora, como eu vou dizer para vocês, ok? De uma forma simplificada. Porque o intuito desse modelo atômico é simplificar, não dificultar. Muito pelo contrário, não é? Então, o modelo atômico para a química básica é o modelo de Bohr. Modelo de Bohr, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, presta bem atenção agora. A gente vai conversar seriamente sobre um pequeno upgrade que teve aqui o modelo de Bohr. O modelo de Bohr sofreu uma, digamos assim, uma pequena alteração em 1932, feita inclusive pelo grande cientista responsável por esse modelo, que vocês bem sabem não é o modelo, não foi o Bohr, né? Foi o Rutherford. O modelo de Bohr, pessoal, ele vai ser alterado um pouquinho só e vai gerar um átomo formado por bolinhas. Eu não estou tentando ser reducionista, eu estou sendo didático e bem sincero contigo. Se tu não enxergar dessa maneira, tu vai ficar muito suscetível a erros. É o átomo bolinha. É um átomo formado por bolinhas em duas regiões distintas. Você vai ter bolinhas no centro, numa região que a gente chama de núcleo, e bolinhas fora, numa região que a gente chama de eletrosfera. Ah, professor, o senhor está mal, né? Você não tem algum problema? Esquizofrênico? Acabou de falar que o átomo não é assim, que o elétron não é bolinha, e está explicando isso de novo? Então não me fiz entender. Eu te mostrei modelos, não são coisas reais, verídicas. Se você tiver um modelo melhor, a gente pode usar o seu modelo, desde que ele atenda a todas as necessidades que a gente tem na ciência. Então, o modelo simples, que mais atende a todas as coisas elementares da química básica, é o modelo de Bohr. Então, nós não vamos usar esse modelo profundo de Schrödinger, de Broglie, Heisenberg. Não há necessidade. Ele seria confuso e não explicaria talvez tão bem algumas coisas que a gente está acostumado a ver. Então, esse modelo aqui de Bohr, esse sim, ele é ótimo. E ele é dividido em eletrosfera, onde você tem um tipo de partícula chamado de elétron, ou chamada de elétron. Então essa bolinha azul seria o elétron. Elétron, dessa forma. Tudo bem? Elétron. São só 3 bolinhas que compõem esse modelo. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas e a gente vai entender um pouco mais sobre elas.
Aqui no centro você tem uma outra região, que é a região mais importante do átomo. Como a Eduarda comentou antes, pessoal, é ali que você vê o tipo de átomo que você tem, ou seja, o que a gente chama de elemento. E nessa parte você vai ter duas outras bolinhas de naturezas distintas. Essa laranja aqui que eu vou chamar de próton, então estes são os prótons, ok? E aqui você vai ter também essa verdinha que eu vou chamar de nêutron, que foi descoberta também por Rutherford com auxílio de Chadwick. Certo? Nêutrons. Aqui. Fechou? Então tá aí, esse é o nosso átomo. Por favor, olhem agora para o quadro, que a gente vai começar a trabalhar de uma forma diferente esse átomo formado por bolinhas. Eu trouxe essa figura que, a meu ver, ela é bem alusiva, bem didática, ela é ótima para que você não crie obstáculos de aprendizagem, que é o que normalmente muita gente cria. Você tem três naturezas diferentes de bolinhas constituindo o seu átomo. Dois tipos ficam no núcleo, um tipo fica fora. No núcleo você tem essas bolinhas chamadas de nêutrons e prótons e na eletrosfera os elétrons, cada qual com características distintas. Os elétrons, eles possuem uma carga em Coulomb de 1,6 vezes 10 na menos 19, negativa, e, enfim, uma massa em gramas, como tu pode perceber ali, de 9,1 vezes 10 na menos 28 gramas. Tudo bem? Só que, pensa comigo, quando você usa essas referências para carga e para massa, você está comparando a carga com Coulomb, que é corrente, ou seja, amperagem vezes segundo, e o grama com o quilo. O que é 1 quilo? Vocês lembram disso? O que é 1 quilo? Muita gente responde 1000 gramas. Unidade medida de massa. Sei lá, saca também é. As libras também são. Os, onças líquidas. O que é o quilo? Pois é, olha que engraçado. Isso é um grande obstáculo de aprendizagem que muita gente tem, pessoal. Não é uma crítica, é uma constatação. Não dei bola para as fotos. Isso é o quilo. Era, pelo menos. Até o início do final do ano passado. Então, quando você fala que você tem, sei lá, uma massa de 50 quilos, você pode ser transformado em 50 cilindrinhos deste aí. Isso é o quilo. Ou seja, você está se comparando com essa coisa que um francês inventou, uma convenção. Por que está falando isso? Eu vou te dizer por que eu estou falando isso. Porque quando você diz que a massa do elétron, do próton, ela... Voltando aqui, peço perdão pelo inconveniente. O que acontece? Se você comparar isso com Coulomb, com grama ou algo assim, é inviável. Porque são unidades de medidas para coisas grandes, isso é muito pequeno, a carga é inexpressiva, a massa então é inexpressiva, é desprezível. Então o pessoal inventou comparações. Por exemplo, a gente comparou o elétron consigo mesmo, e o próton também. Ao invés de dizer que a carga do elétron é 1,6 vezes 19 coulombs, a gente diz que ele vale 1 elétron, ou seja, menos 1. Então, se você tem um elétron, você tem uma carga de menos 1. Se você tem 2 elétrons, você tem uma carga de menos 2. Se você tem 3 elétrons, menos 3. A mesma coisa com a massa. Ó, se pensou, qual é a menor coisa com massa expressiva no átomo? Elétron. Errado. A massa do elétron é muito pequena. Ela é 2.000 vezes menor que a massa de um próton ou de um nêutron. Então, o que seria então? Próton ou nêutron? Então, ao invés de comparar com o quilo, que é aquele cilindro que eu te mostrei, se usa o próton e o nêutron como comparação de massa para a massa dos átomos. Ah, que explicação horrível. Não, querido, assim, ó, sabe como é que a gente vê uma coisa que se chama de unidade de massa atômica? A gente vê a partir das bolinhas que você tem no núcleo. Ah, não entendi a explicação que deu. Qual é a massa desse átomo aí? Para eu fazer Bhaskara. Não. Pitágoras, então. Eu entrei no retângulo, tu faz aqui. Não. Olha só. Olha quanto é que eu vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu fiquei impressionado que alguns alunos são adestrados a pensar na massa é próton mais nêutron. Não, querido. Massa é o número de partículas que tem no núcleo. Porque cada uma dessas bolinhas a gente chama de um U, ou seja, uma unidade de massa atômica. Porque elas têm a mesma massa. Então a gente, ao invés de usar o quilo para fazer essa comparação, a gente compara coisas muito pequenas com essas bolinhas que estão no núcleo. Isso é a massa de um átomo. Tá, então se tivesse 200 bolinhas no núcleo, a massa do átomo seria 200? Sim. 200 o quê?
U, 200 bolinhas. Isso é o U. O U é a bolinha. U significa unidade de massa atômica. Deixa eu colocar aqui para ti, ó. Unidade de massa atômica. Tá, isso não me diz nada, então eu vou te ajudar. Um U é a mesma coisa que um próton ou que um nêutron. Isso é um U. Tá errado, eu aprendi que é 1/12 do carbono 12. Que bom! Faz comigo essa conta então. 12, né? Vezes 1/12. Quanto é que dá 12 vezes 1/12? 1. Isso é o U. Um U é um próton ou um nêutron. É a massa de um próton ou uma massa de um nêutron, que a gente usa como massa relativa. Então, esse é o seu átomo a partir de agora. Ele tem 3 bolinhas. A partícula elétron, ela tem uma carga negativa e ela vale -1. E a massa é tão pequena, mas tão pequena, que a gente despreza ela. A massa do elétron vai ser, ó, tu pode colocar aqui em cima se quiser para mim até, desprezível. Ah, mas ela é pequenininha. Não, ela é desprezível. Ela é tão pequena que ela não afeta na massa total do átomo. Perdão. Tá, e o próton e o nêutron? A carga do próton, como ele é positivo, é +1. E a do nêutron? 0, porque ele é neutro. Tá, e a massa? Um próton tem massa de um próton. Um nêutron, massa de 1. Um nêutron. Então a gente conta a massa dos átomos a partir do número de prótons e nêutrons que eles têm. E a gente vê a carga dos átomos a partir da quantidade de elétrons e prótons que esses átomos têm. Tá, mas está muito confusa a aula, eu estou entendendo onde é que tu quer chegar. Bom, queridos, eu quero chegar na construção de um átomo com vocês, e é algo muito importante. Por exemplo, eu gostaria que você olhasse para esse átomo aqui e me dissesse que átomo é esse, em questão de segundos. Exato. E como é que tu sabe que ele é o carbono? Exatamente, parabéns. Vamos ver aqui então como eu identifico um átomo. O que dá a identidade de um átomo? Olhem para cá. Esse é o modelo de Bohr. Ele é formado por próton, nêutron e elétron. Cada um tem o seu lugar. Elétrons, como a Eduarda falou, determinam um átomo. Que átomo é esse? Nenhum. São 3 elétrons soltos por aí. Tá, o nêutron determina o tipo de átomo, ou seja, o elemento. Que elemento é esse? Nenhum. Nêutron não indica nada. Sabe qual é a única partícula importante sobre um átomo? Eu vou te dizer. A gente chama de prótons, primeiro, vem do grego. E é por isso que o nome dele é próton. Que átomo é esse? Não, isso não é um átomo, isso é um próton. Não, isso é um hidrogênio. E até hoje tem aluno que não entende quando diz assim, ó, na reação tal houve a doação de um próton. A pessoa, professor, como é que doa próton? Ué, mas para aí, um ácido não doa próton, pessoal? Um ácido não libera H+? Pergunta, o que é o H+, se não um próton? Isso é decoreba, adestramento. Não trabalhamos com labradores. Trabalhamos com indivíduos cognitivos, intelectuais, que precisam ser autônomos, precisam pensar, principalmente nas provas de hoje em dia. Por exemplo, o que é isso aqui? 2 prótons? Não, é um hélio. O que é isso aqui? É um lítio. O que é isso aqui? É um berílio. Qual é o teu CPF? Não responde. Se a essa altura da vida tu já sabe de cor assim, o teu CPF, significa que você já está endividado suficientemente, né, para decorá-lo. Precisa de uma educação financeira ou algo assim. Mas por que você está falando de CPF? É porque esse é o CPF do átomo. Esse é o RG do átomo. Tanto que a gente chama, a expressão vem do alemão, não vou me atrever a pronunciar, o símbolozinho é Z, a gente chama de número do átomo. Nessa época os alemães haviam descoberto a maioria dos elementos. No início do século XX, graças às indústrias Merck, né, e Bayer também, eles tinham muito dinheiro em desenvolvimento químico absurdo, então os alemães descobriram muitos elementos naquele período. E eles acabaram conceituando algumas coisas, dando alguns nomes para símbolos. Então você vai encontrar, quando você lê um elemento que representa as informações sobre um certo átomo, você vai encontrar algumas informações bem pertinentes. Por exemplo, você sempre vai encontrar um símbolo, que eu vou chamar de E, assim como um símbolo genérico. Você vai encontrar dois números. Um deles é simbolizado como Z, ele pode ficar embaixo, pode ficar em cima, não tem problema.
Isso depende da tabela que você está lendo. Cada, digamos assim, editora de tabela coloca estes valores em um certo lugar, tudo bem? Então você vai ter, ó, Z e o A, ambos são termos oriundos do alemão. O Z corresponde ao número do átomo, a gente chama de número atômico. E ele nada mais é que o número de prótons que esse átomo tem. Porque é isso que identifica um tipo de átomo, ou seja, um elemento. Então, se você vê o átomo, o número do átomo que eu quero ver é o átomo de número 11, é o sódio. É o número 118, o organésio. É o de número 117, é o terecínio. Não pode ser outro, tem que ser aquele, porque cada um tem o seu número. E isso é derivado do número de prótons. Logo, o Z, como está no livro, corresponde ao número do átomo. Número atômico. Vou escrever isso para você. Número atômico. Dessa forma. Ok? Tá, mas nem só de próton vive o átomo. É verdade. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. Por favor, tem alguém aqui que é bastante observador, assim, presta atenção nos detalhes, pega rápido as coisas? Vocês poderiam, vamos fazer um teste, vamos ver quem é o primeiro aluno que descobre para mim qual é o único elemento na tabela que tem um sinal de mais. Foi. A tabela está ali. Qual é o único elemento da tabela que tem um sinal de mais? Isso que eu me xingue. Queria dizer o seguinte, que Deus deu em dobro a você, tudo que você vai me desejar agora, ok? Mas aqui tem um cunho didático muito importante. Tem algum elemento na tabela que tem sinal de mais, pessoal? Então calma. Tem algum que tem um sinal de menos, pessoal? Não. E por que isso acontece? Dá uma olhadinha aqui na carga. Você está vendo a carga? Lembra que eu acabei de te dizer que a carga de um próton é igual a mais um? Sim ou não? Como é que a gente anula uma carga positiva? Uma carga negativa. Olha só. Anulei uma, é mais 3, porque tem 3 cargas positivas a mais. Anulei outra, é mais 2, porque tem 2 cargas positivas a mais. Anulei outra, anulei outra. Na tabela, todos os elementos estão representados, ou seja, escritos eletricamente neutros. E eu vejo isso porque aqui em cima não tem nenhum sinal de mais, não tem nenhum sinal de menos, que é aonde eu vou escrever a carga da partícula. Então, se você tem um elemento, um átomo escrito, desenhado, sem o sinal de mais e o sinal de menos, é porque ele é neutro. E ser neutro significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não que tem que ser, é que naquele estado ele é. Isso é uma coisa muito importante. E eu falo isso porque muitos alunos dizem, o número de prótons é igual a elétrons. Não, querido, não é. E o número atômico não tem que ser assim. O número atômico só indica o número de prótons do elemento. Não o número de elétrons, a não ser que ele esteja eletricamente neutro. Então, se você ler um elemento na tabela periódica, um elemento que não tem cargas em cima dele assim, aí tudo bem. Ao ver o número atômico, consequentemente, você já consegue descobrir o número de prótons e de elétrons. Então, como é que eu chamo um átomo assim que ele é carregado, que ele é positivo ou negativo? Essa é uma ótima pergunta. Por exemplo, esse é um átomo neutro. Como é que eu chamo um átomo neutro? Eu vou te dar uma dica. Átomo neutro. Somos bem burros aqui. Tá, mas e se ele, por exemplo, ficar carregado? Como é que ele fica carregado? Por exemplo, esse aqui é o berílio. Esse aqui é o berílio negativo? Não é mais berílio. Tá, então esse aqui é um berílio positivo. Mas não é mais berílio. Tá. O que eu quero mostrar para ti aqui? Tu nunca vai carregar um átomo na química acrescentando ou retirando próton. Porque se um átomo ganha próton ou perde próton, ele deixa de ser ele mesmo. Ele vai se transformar em um outro elemento. Eu entendi. Dá um próton ali, só olhando. O berílio virou quem? Bora. Acabei de te dizer. O número atômico é o RG do átomo. Quem determina quem é o número de prótons, mais ninguém. Tá, e daí, o que quer dizer então? Como é possível um átomo se carregar positivo ou negativamente então? Assim, ganhando ou perdendo elétrons. Os elétrons são bastante móveis, eles saem com facilidade, eles entram com facilidade,
porque eles estão em zonas grandes, chamadas orbitais. Então é muito fácil de tirar ou pegar um elétron. Você arranca um elétron, se quiser, com uma caneta, atritando no papel. Você arranca elétrons, já mostrei para você com esse aplicativo terrível aqui que a gente viu na aula passada. Lembra disso? Ó? Você arranca elétrons atritando o pé no tapete. Ó, e tá ali, toma um choque, se encostar na maçaneta. Então os elétrons são muito fáceis de se arrancar, de se inserir. Portanto, um átomo só fica, querido, positivo ou negativo, se ele ganhar ou perder elétrons e ninguém mais. Então e daí? Vamos lá. Quando eu vou ter então um átomo positivo assim, como é que eu chamo um átomo que é positivo? A gente chama de íon. Como eu chamo de negativo? Negativo. Íon também. Não, mas não tem um nome diferente para cada um dos íons? Tem. Vamos lá. Vamos conceituar isso que é bem fácil e bem importante. Está aqui na página de número 62. Ali onde fala em íons, por favor. Íons, tá vendo? São espécies químicas que perderam ou, enfim, ganharam elétrons. Isso é um íon. Quando um átomo ganha ou perde um elétron, ele se transforma em íon. O que é um cátion? Cátions são átomos que perderam elétrons. É passado, tá? Perderam elétrons. Estes são os cátions. Tá, como assim? Por exemplo, vou te mostrar. Se você tiver um Fe mais 3, esse é um cátion, qual é a valência dele? Outra coisa que muita gente se atrapalha. Como assim valência? Ele é um cátion trivalente. Por que ele é um cátion tri? Porque ele tem carga mais 3. Daí, o que significa esse mais 3 ali? Mais 3 aqui em cima significa, queridos, que ele perdeu 3 elétrons. É isso que significa. Tudo bem? Por isso ele é um cátion trivalente. A carga dele é mais 3. Aí o ânion. Ânions são espécies que ganharam, é passado, tá? Já aconteceu, senão não é ânion. Ânions ganharam elétrons. Então a gente escreve aqui nesse complete, ganharam elétrons. Dessa forma. Então você coloca aqui um parênteses, vamos fazer um ânion bivalente, tipo quem? Pode ser oxigênio. Então, por que ele é um ânion bivalente? Ele é um ânion bivalente, queridos, porque a carga desse oxigênio é menos 2. Tá, mas o que significa menos 2? Significa que ele ganhou 2 elétrons. Dessa forma. Tudo bem? Então, eu acabei de mostrar para vocês a dicotomia elétron-próton, que é a única dicotomia que é responsável pela formação de íons. Se um átomo ganha elétron, vira ânion. Se perde elétron, vira cátion. Então, sempre que você vir cargas sobre os átomos, você está vendo elétrons doados ou elétrons recebidos. Caso você não veja absolutamente nada, porque é zero e logo é neutro. Tudo bem? E se é neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Tá, mas tu falou e não falou da massa. A gente só viu carga até agora. E cadê a massa, hein? Como é que eu vejo a massa das partículas? Vamos lá. A massa é esse outro símbolo que está aqui em cima, símbolo A. Vem do alemão, significa somatório. Somatório. Então, a massa é um somatório de partículas. Por exemplo, você poderia me dizer qual é a massa desse átomo aí, que está no quadro? Exato. Ah, mas não precisa de... Não precisa de conta. Basta você contar, como eu falei para ti antes, o número de bolinhas no núcleo. A massa dele é 3. Tá, vou tirar um elétron. Viu quanto mudou a massa dele? Não mudou porque é desprezível. Tá, mas coloca nêutrons. Vamos lá. Vou colocar nêutron aqui. Pronto, coloquei um nêutron, outro nêutron. Tá vendo que está aumentando? Ó, está aumentando a massa desse átomo. Então, o que indica a massa de um átomo, queridos? O número de partículas no núcleo. E no núcleo você tem apenas prótons e nêutrons. Então, a massa de um átomo nada mais é que a soma entre os prótons e os nêutrons. Ou a soma dos, prótons e nêutrons. Tudo bem?
É bem fácil mesmo, é bem simples, mas vocês têm que cuidar um pouquinho em algumas coisas que, enfim, a URGS desde 2007 tem feito um tipo de questão que eu vejo aluno muito bom errando. Bom, queridos, agora mudando um pouquinho a ótica da aula, né, fazendo uma abordagem um pouquinho mais intimista, algo mais personalizado, vamos completar a tabela, visto o simulador e as partículas subatômicas, com uma série de ISOs, digamos assim, né, que são algumas coincidências que ocorrem entre os átomos em virtude das suas partículas, muitas vezes, terem a mesma quantidade. Então eu vou começar aqui com a mais importante dessa série, que é a série dos isótopos. Eu vou pedir a gentileza que no material aqui você destaque aqui algumas letras que são bem importantes. Por exemplo, vamos marcar aqui. P de próton você pode pintar, porque isso é alusivo aos... P de isótopos, né? Seria alusivo aos prótons que nós temos nos átomos. E o P de isótopo poderia te ajudar, não é, a te remeter a isso. O N de nêutron você pode pintar também, porque é relativo nos isótonos, justamente as partículas neutras. E o A, que você pode relacionar à massa, que é o símbolo da massa atômica, você pinta também, porque daí você pode relacionar a massa das partículas. Terminando essa série, você tem isoeletrônico. Observe que aqui, eletrônico, elétron. Você pode circular, sublinhar, pintar, colorir, o que fizer para destacar já está ótimo, porque isso vai, ao ler, te remeter justamente aos elétrons. Então, o que seriam isótopos, isótonos e isóbaros? E bem como isoeletrônicos. Os isótopos seriam átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Então vamos começar assim. Mesma massa. Mesmo número de prótons. Olha aí, idade avançada do professor. Tristeza, a gente começa a errar coisas simples. Mesmo número de prótons. Só que eu acho que essa é uma definição muito superficial, muito singela. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais didático, né? Então tentemos ser um pouco mais didáticos. Mesmo número de prótons, ou seja, átomos de um mesmo elemento, ou também, na verdade, né, átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Tudo bem? Então vou colocar aqui um ponto vírgula e a gente pode continuar com átomos de um mesmo elemento, elemento com massas diferentes. Massas diferentes. Ok? Exemplificando. Por exemplo, você pode ter carbono, carbono, carbono. Todos os três são carbonos. Só que cada qual tem uma massinha diferente. Você pode ter o carbono que pesa 12, o carbono que pesa 13 e o carbono que tem massa de 14. Observem que o número de prótons dos carbonos é exatamente o mesmo, afinal são átomos de carbono, como você pode enxergar aqui. Entretanto, o número de nêutrons que você tem em cada um destes átomos é diferente e isso gera uma massa diferente para cada um destes carbonos. E estes carbonos mais leves e mais pesados nós chamamos de isótopos. Tudo bem? Então essa é a definição de isótopo. E por que as massas dos elementos da tabela são quebradinhas, né? É justamente porque é necessário fazer uma média das massas de todos os isótopos dos átomos daquele elemento para que você simbolize essa massa no quadrado do elemento da tabela. Então, por exemplo, você quer fazer a massa do carbono, você tem que levar em consideração a ocorrência do carbono 12, carbono 13 e do carbono 14, fazendo uma média dessa ocorrência e colocando o valor médio de massa na tabela. Então, a forma com a qual você faz essa massa, eu vou mostrar para ti, é a seguinte: 99,99% dos carbonos da natureza são carbonos 12. 0,01%, 13. E existem traços percentuais de carbono 14.
Então, para você fazer a massa média, vamos chamar a massa média de massa com tracinho em cima do carbono. Você vai fazer, massa do carbono 12, que é o primeiro isótopo, vezes 99,99 sobre 100, mais a massa do outro isótopo, que é 13 vezes 0,01 sobre 100. Eu vou ignorar o terceiro isótopo justamente por causa da baixa quantidade dele. Então a massa média do carbono vai ficar em algo aproximadamente igual a 12,01. Por isso que você tem um 0,1 aqui fracionário, porque é uma média ponderada dos isótopos deste elemento. Tudo bem? Bom, os isótopos sem dúvida são os mais pertinentes, por isso a gente aprofundou um pouquinho mais, definição e assim por diante. Agora, os isótonos não tem nada além de uma mera coincidência, o número de nêutrons. Então, o que são isótonos? São átomos de um mesmo... são átomos aleatórios, quaisquer, que possuem o mesmo número de nêutrons. Por isso que chamamos de isótonos. Mesmo número de nêutrons. Mas seja mais claro, dá um exemplo. Claro, evidente, vamos pegar aqui o exemplo mais popular da química. Carbono 13. O carbono 13 tem um total de 7 nêutrons, pois 13 menos 6 dá 7. E 7 nêutrons é exatamente igual ao número de nêutrons que o nitrogênio 14 tem. Nitrogênio, que é 14, 14 menos 7 dá 7. E 7 e 7 são iguais. Portanto, você percebe que a coincidência entre esses dois átomos de elementos diferentes é justamente o número de nêutrons que eles possuem, que é exatamente o mesmo. Tudo bem? Então, fechou? Essa é a série dos isótonos. Mas e os isóbaros? Que diabos são isóbaros? Isóbaros é bem fácil. É a mesma massa, nada além disso. Então você vai ter massas iguais. Mesma massa. Muito raso, muito rala explicação, não entendi absolutamente nada. Ok, então o professor vai se aprofundar um pouquinho mais. Vamos usar um exemplo para isso, para as coisas ficarem mais claras. Por exemplo, você pode ter carbono 14, que tem uma massa de 14, evidentemente, e o nitrogênio 14. Mas tu não sabe outro exemplo, não? Não. Tá, na verdade sei, mas esses aqui são os exemplos mais populares que você vai ter na química básica. É bem comum, é bem frequente em prova, então já vai te acostumando. A única coincidência entre eles é o fato de que as massas são exatamente as mesmas, logo, iso mesmo, baro zoado, baros massa. E os isoeletrônicos, hein? Mesmo número de elétrons, eu acho que isso fica bem claro, bem fácil de fazer. Mesmo número de elétrons. Prontinho. Elétrons, ok? Tá, mas e dá um exemplo então, porque eu acho que eu estou começando a entender. Maravilha. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, oxigênio menos 2 e o alumínio mais 3. Já peguei exemplos bem díspares, assim, para que vocês possam perceber. O oxigênio, ele tem um número atômico de 8 e o alumínio é 13. Aí tu pensa, mas professor, qual é a relevância dos números atômicos? Toda. Porque se você souber o número atômico, você sabe quantos elétrons esse átomo tem neutro. Tá, mas e por que 8 e 13? Tipo cabalístico, é uma coisa de numerologia? Não. 8 é justamente porque se ele tinha neutro 8 prótons e 8 elétrons, agora como o ânion bivalente, ao receber 2 elétrons, esse átomo ficou com 10. Então você tem um total de 10 elétrons para o átomo de oxigênio. Ok? Esse ânion bivalente. Se fizermos uma análise semelhante ao alumínio, ele tinha neutro 13. Tá, beleza. E agora? Bom, se ele é um cátion trivalente, isso significa que ele perdeu 3 elétrons. E se ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar também com 10. Observem que aqui a nossa casualidade, a semelhança, é justamente o número de elétrons. Então você vai ter 10 elétrons de um, 10 elétrons do outro, mesmo número de elétrons,
isoeletrônicos. Então essa aqui é uma série de coincidências que a gente pode encontrar quando está falando acerca de partículas, isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Foquem nas letrinhas pintadas, isso vai ajudar bastante a tornar mais didática a análise de vocês e tenho certeza que não vai ter muita dificuldade porque é uma parte bem fácil da química justamente. Agora, além dos isótopos, isóbaros, isótonos, das partículas assim estudadas aqui, a gente pode perceber um fenômeno muito interessante, estudado tanto pela química quanto pela física, chamado de radioatividade, que é o tema principal da nossa aula de hoje, aula 4. E já houve uma introdução acerca de radioatividade na aula passada, então eu vou poupá-los de ouvir novamente toda a ladainha, toda a história de Becquerel, da Marie, do Pierre, justamente para a descoberta da radioatividade, os estudos com a Peck Blenda, que era o minério uranita, um minério que produzia muita emissão radioativa. Vamos focar então agora na questão das partículas, dos tipos de radiação e, obviamente, do que é a radioatividade. Comecemos então pautando a aula da seguinte maneira. O que é radioatividade? Radioatividade é um fenômeno de emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas provocado por, enfim, desintegração de núcleos, instabilidades de núcleos, que geram emissões com altíssima energia. Portanto, para condensar a minha frase, radioatividade nada mais é que o fenômeno de emissão de partículas com alta energia, ou ondas eletromagnéticas também. Então, quais são essas partículas que podem ser emitidas ou ondas eletromagnéticas? Existem três: alfa, beta e a gama. Aqui tem um nêutron apenas elucidativo para vocês verem a penetração. Mas alfa, beta e gama são as três radiações mais populares que existem e as mais importantes também a serem estudadas nesse momento. Portanto, vamos ver cada uma delas, características, cargas, massa e assim por diante. A radiação alfa, ela é constituída por uma partícula chamada de partícula alfa. A partícula alfa é essa partícula aqui. Ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, ela é semelhante a um átomo de hélio, pois o hélio é o elemento químico que possui 2 prótons. Como ela tem 2 prótons e não tem elétrons, a carga relativa da partícula alfa é mais 2. Haja vista que cada próton tem carga de mais 1. Então você tendo 2 prótons, vai ter uma carguinha de mais 2. E, lembrando que a massa de prótons e nêutrons é exatamente a mesma, como você tem 4 partículas e elas são prótons e nêutrons, evidentemente, você vai ter uma massa total relativa igual a 4. Repito, cada bolinha dessas aqui pesa 1 unidade de massa atômica, como o professor comentou antes. E se a massa delas é de 1 unidade de massa atômica, como você tem 4, você vai ter 4 unidades de massa atômica. Tudo bem? Então, em poucas palavras, a massa da partícula alfa equivale a 4 e a sua carga mais 2. Por quê? Porque a partícula alfa ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, como você está vendo aqui. Mas e como eu desenho ela, por exemplo, escrevo ela numa equação? Você pode escrever dessa forma, colocando a radiação alfa, ou partícula alfa, perdão, massa em cima, número atômico embaixo, pensemos assim, como o professor está representando aqui no quadro. Bom, além da partícula alfa, você tem uma outra radiação com partícula também, que é a partícula beta. A partícula beta tem carga menos 1 para cada partícula beta, evidente. Porque a partícula beta ela não é nada mais, nada menos que um elétron ejetado do núcleo. Ah, não, mas aí tu tá me confundindo. Elétrons vivem na eletrosfera, a zona dos elétrons. Como diabos um elétron pode sair do núcleo, efetivamente? Isso pode acontecer, queridos, por causa de um fenômeno de instabilidade de uma partícula muito popular chamada nêutron. O nêutron, como você está vendo aqui, ó, nêutron, ok? Ele é formado por um próton e por um elétron. Que? Dentro de um nêutron você vai encontrar um próton e um elétron. Esse nêutron, quando sofre alguma instabilidade, ele pode se quebrar em um próton, tá vendo? Então ele se transforma em um próton e um elétron.
Então você vai ter uma emissão de um elétron do núcleo com uma violência absurda, muito grande mesmo. Vou colocar aqui para ti uma outra corzinha. Ó, fechou? Um elétron, tá aqui a bolinha elétron. Tá, então o nêutron pode se fragmentar em elétron e próton? Sim, e é isso que esse elétron que sai que a gente chama de radiação beta, como você está enxergando. Portanto, como é um elétron, carga negativa. Como é um elétron, massa desprezível. E a representação será essa. 0 aqui em cima, pois a massa é tão pequena que a gente despreza, e menos 1 aqui embaixo, indicando que é uma partícula de carga negativa. Tudo bem? Bom, queridos, é um elétron, como você pode perceber. Já a radiação gama, não vai haver partícula nesse tipo de radiação. Por quê? Porque é uma onda eletromagnética com poder muito alto, energia muito elevada, e isso vai fazer com que você tenha penetrações bastante grandes em vários materiais, como tu pode enxergar, justamente pelo fato de que a radiação gama não tem massa expressiva, não tem massa como as de cima, que possuem partículas, logo ela consegue adentrar mais na matéria. Entretanto, não é a mais drástica, a que gera mais, digamos assim, problemas, maiores consequências mais drásticas, mais duras, é a radiação de maior massa, como por exemplo você pode ver a radiação alfa. Tudo bem? Então, esses são os tipos de radiação. Tá, e o que acontece quando um átomo emite essa radiação? Vou te mostrar. Quando um átomo emite essa radiação, a gente vai ter uma saída de partículas do núcleo deste átomo. Ou a formação de algumas novas partículas que antes não haviam. A gente chama isso de leis da radioatividade. As leis da radioatividade dizem respeito aos decaimentos radioativos, ou seja, a emissão desse tipo de partícula radioativa em cada radiação específica. Por exemplo, comecemos com a primeira, a radiação alfa. Por que quando você emite uma alfa, você precisa subtrair 4 unidades da massa e subtrair 2 unidades do número atômico? Porque a radiação alfa, ela contém 4 partículas pesadas, prótons e nêutrons. Logo, você vai retirar 4 bolinhas do núcleo, fazendo com que o núcleo fique com 4 bolinhas a menos, ou seja, 4 unidades de massa a menos. Lembrando que cada bolinha que você tem aqui no núcleo corresponde a uma unidade de massa. Entretanto, essas bolinhas, por assim dizer, que foram retiradas, elas não são formadas somente por nêutrons, existem prótons, e os prótons influem no número atômico da espécie. Logo, desta forma, quando 2 prótons são ejetados, são emitidos, você vai ter uma redução no número de prótons, ou seja, uma redução no número atômico. Vamos ver? Olha só, esse aqui é o núcleo pai e o núcleo filho. Você está arrancando daqui 4 partículas, então tem 4 bolinhas a menos. Se tem 4 bolinhas a menos, a massa cai em 4 unidades. 2 dessas bolinhas são prótons, então você tem que descontar 2 prótons nesse núcleo filho, ficando da seguinte forma. Vamos supor que esse núcleo pai seja um átomo de urânio. O número atômico dele é 92. O número de massa, 285, por exemplo. Se o urânio se transformar em, ou emitir uma radiação alfa, você vai ter que tirar 4 unidades de massa, 2 prótons, ou seja, diminuir em 2 unidades o número atômico. Dessa forma, o seu urânio vai se transformar no elemento tório, porque ele vai perder 2 prótons e vai voltar 2 casinhas na tabela e vai emitir 4 unidades de massa, subtraindo-as. Portanto, você vai subtrair 4 bolinhas dessas 285 que você tem aqui, transformando o seu urânio justamente num átomo de tório. Tudo bem? Agora, se um átomo emitir uma radiação beta, as coisas mudam. Na radiação beta, como o professor recém falou para ti, um nêutron se transforma em um próton e um elétron. Logo, o número de prótons vai aumentar nesse processo. Se o número de prótons vai aumentar, esse elemento vai acabar se transformando em outro, evidentemente, com uma unidade de próton a mais.
Então você vai ter, por exemplo, se o seu elemento tem 80 prótons, ele vai ficar com 81 prótons. Se ele tem 90 prótons, vai ficar com 91 prótons. E assim por diante. Vamos tentar fazer aqui uma análise primeiro nas bolinhas representadas no desenho. Aqui você tem um nêutron, tá vendo? Se houver uma emissão beta, esse nêutron vai se transformar num próton. Então você não tinha esse próton aqui antes, depois você teve. Logo, o que vai acontecer aqui é um aumento no número de prótons. É isso que você vai ter. Tudo bem? Eu ainda não entendi muito bem a explicação, achei meio confusa, seja mais didático. Ok, vamos supor que você tem aqui um carbono 14. Eu vou usar esse exemplo porque é um exemplo muito popular nessas questões. Esse carbono 14, ele tem 7 nêutrons, ou 8 nêutrons na verdade, vou fazer a continha aqui contigo, 14 menos 6, 8 nêutrons. Então existem 8 nêutrons nesse carbono 14. Vamos supor que ele emita uma radiação beta. Se ele emitir uma radiação beta, um desses 8 nêutrons vai virar um próton e um elétron. Então pronto, emiti a beta. Está aqui a beta que foi embora. Um desses 8 nêutrons virou um próton a mais, entende? Então a massa não vai mudar, porque você vai continuar com o mesmo número de partículas no núcleo. Entretanto, você vai ter uma partícula positiva a mais, que é decorrente justamente da transformação do nêutron em um próton e um elétron. Eu ainda não entendi, achei muito confuso. Vou tentar então te explicar de uma forma um pouquinho diferente. O número de bolinhas que você tem aqui indica a massa do seu átomo, ok? Beleza. Tanto as vermelhas quanto as cinzas têm a mesma massa. Por isso, uma bolinha vermelha tem uma massa de uma bolinha, uma cinza, massa de uma bolinha. Uma unidade atômica, uma unidade atômica. Tudo bem? Beleza. Essa bolinha cinza, ao cuspir um elétron, ela simplesmente se transformou num próton. Então, o número de bolinhas aqui dentro não se alterou. Mas e a massa desse elétron não vai fazer falta aqui? Não, porque ela é tão pequena, cerca de 2.000 vezes menor do que qualquer uma bolinha que está aqui, e isso não vai surtir efeito prático nenhum na massa total desse átomo. Portanto, queridos, a única transformação que um átomo sofre ao emitir uma beta é o acréscimo de um próton, pois um nêutron se transformou num próton. E para resumir e te dar uma dica para que tu te ache na tabela periódica, inclusive, funciona assim. Quando um átomo emite uma alfa, ele volta 2 casinhas na tabela. Quando um átomo emite uma beta, ele adianta ou avança uma casinha. Por que volta 2? Porque você vai diminuir 2 prótons, então você vai ir para um elemento que tem 2 prótons a menos, que fica exatamente 2 casinhas atrás desse elemento na tabela. E quando ele emite uma beta, você vai ter um próton a mais, portanto, você vai andar uma casinha para frente, não é? Ou seja, você vai ter uma unidade a mais no número atômico. Tudo bem? É bem fácil. Mas o professor só está esquecendo das radiações gama. As radiações gama são ondas eletromagnéticas, não são partículas. Logo, não vão afetar as cargas nucleares em hipótese ou em forma alguma. Então não tem problema. Se houver uma emissão gama, você não vai alterar o elemento, não vai alterar o seu núcleo de forma alguma. Tudo bem? Tá, mas e quando o núcleo ele começa a emitir radiação, o que acontece com ele? Ele vai se transformando em outros elementos. Então a massa dele vai diminuindo? A resposta para isso é sim, e ela diminui sempre em períodos fixos de tempo. Esses períodos fixos de tempo a gente chama de meias-vidas. O que afinal é uma meia-vida? A meia-vida é o período no qual a amostra analisada decresce, diminui 50% do seu valor. Como assim? Bom, vamos supor que você tem uma amostra que pese 100 gramas. O período de meia-vida é o tempo que leva para essa amostra sair de 100 e chegar a 50. Logo, esses períodos são importantíssimos para determinarmos as
frequências de emissão de radiação de cada partícula e também o tempo que, por exemplo, um material radioativo que é perigoso vai levar até que ele fique numa quantia que não seja mais prejudicial para o convívio humano ou para a saúde das pessoas. Tudo bem? Por exemplo, vou mostrar aqui para você, para eu tentar me fazer entender melhor, com um clássico caso do cobalto. O cobalto é um elemento radioativo. Ele tem uma meia-vida de aproximadamente 5 anos. Vamos esquecer esse ponto 27 anos aqui, tá? Ele tem uma meia-vida de 5 anos, ok? Beleza. Deixa eu colocar aqui para ti. Fechou. Se ele tem uma meia-vida de 5 anos, queridos, prestem bem atenção no que eu vou te dizer agora. Vamos supor que você comece uma análise de uma amostra de cobalto. E a sua análise de amostra de cobalto começou com uma amostra de 10 gramas. Depois de um período fixo de 5 anos, estes 10 gramas não são mais 10 gramas de cobalto. Existem apenas 5 gramas de cobalto nessa amostra. Depois de mais 5 anos, estes 5 gramas não são mais 5 gramas, são 2,5 gramas. Depois de mais 5 anos, não são mais 2,5 gramas, corresponde a 1,25 gramas. Ou seja, houve mais uma divisão pela metade. E sempre em períodos fixos de 5 anos. Então você tem em uma meia-vida, 5 anos. 2 meias-vidas, 10 anos, porque 5 mais 5 vai dar 10. 3 meias-vidas, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. 4 meias-vidas, 5, 10, 15, 20. E assim por diante. Em cada período de 5 anos, você vai ter um decréscimo de 50% da massa desse material. Se nós analisarmos esse decréscimo, você vai perceber uma funçãozinha matemática bem simples chamada de função exponencial. Por quê? Observem bem. No início nós tínhamos 100%. 100% dá 1 inteiro. Por isso tem o número 1 ali. Depois de 5 anos, você vai ter a metade. A metade corresponde a 1 meio, como o professor está mostrando aqui. Depois de mais 5 anos, ou seja, 10 anos, você vai ter 1/4 da quantidade inicial. E você não concorda comigo que 1/4 é a mesma coisa que 1 meio elevado ao quadrado? Depois de mais 5 anos, ou seja, 15 anos, você vai ter 1/8 da quantidade inicial. Tu não concorda comigo que 1/8 é a mesma coisa que 1 meio ao cubo? Pois é. E depois de mais 5 anos, ou seja, 20 anos, 4 meias-vidas, você vai ter 0,625 grama da amostra original. Isso corresponde a 1/16 dessa amostra. Pergunta, 1/16 não é a mesma coisa que 1 meio elevado a 4? Portanto, você acabou de descobrir uma função exponencial para descobrir a massa da amostra que ainda resta depois de sucedidas algumas meias-vidas. E funciona da seguinte maneira. Você vai ter meio elevado no número de meias-vidas. Então, se você tiver 5 meias-vidas, você vai ter meio elevado na 5, vai ter 1/32 da amostra original. Ou seja, bem pouquinho. Tudo bem? Isso dá uma função exponencial, porque é uma função onde há variação do expoente. E, queridos, só para encerrar, então, a nossa aula de hoje, eu queria falar para vocês de 2 reações nucleares que são bem importantes e bem famosas também. A fusão e a fissão. A diferença entre as duas consiste na mecânica da reação. A fusão é uma reação na qual os núcleos atômicos, devido à força e drasticidade com os quais eles colidem, eles se fundem e formam uma substância nova de um núcleo maior ou com um núcleo mais complexo. Por exemplo, quando o hidrogênio e o hidrogênio, os 2 isótopos de hidrogênio, eles colidem com muita energia, eles acabam se fundindo e se transformando em hélio, que é um átomo de núcleo mais complexo, maior, tem 2 prótons no núcleo, e, obviamente, acabam liberando um nêutron nesse caso, porque senão a nossa massa não fecharia, e muita, mas muita energia. Tanta energia que nos processos de fusão você tem justamente, por exemplo, energia condizente com a energia de estrelas.
Afinal, nas estrelas ocorrem reações de fusão, que por sinal está representada aqui no quadro, a reação mais popular de fusão, que é a que ocorre no Sol. Então, quando você funde núcleos atômicos, você forma uma outra substância de núcleo mais complexo e gera muita energia nesse processo. Muito mais energia do que nos processos que se encontra abaixo, os processos de fissão. Os processos de fissão são processos já controlados, os reatores nucleares hoje em dia todos são de fissão, e sempre foram, na verdade, né? Há pouco tempo que se descobriu um reator de fusão, os alemães conseguiram produzir um reator a fusão, mas os reatores a fissão, bem como as bombas atômicas, que são de fissão, elas são decorrentes da fissão de núcleos muito grandes e complexos, que são instáveis. Então, quando eles são acometidos por alguma partícula de energia alta, essa partícula faz com que esses núcleos sofram fragmentação. E essa fragmentação gera núcleos menores, né, de elementos, obviamente, menos complexos, e também a liberação de bastante energia. Portanto, em ambos os processos há liberação de energia. Entretanto, na fusão a liberação é muito maior, na fissão a liberação é menor. Fusão é a junção de núcleos, fissão é a quebra de núcleos. Aqui formam-se núcleos maiores, aqui formam-se núcleos menores. Tudo bem? Então, queridos, em princípio é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, o professor está sempre à disposição. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.